nós vamos continuar as nossas historinhas a respeito dos heróis da fé. E hoje nós vamos aprender sobre a vida e os feitos de Moisés. E para a nossa lição, eu separei aqui 4 características de Moisés. Com isso, nós vamos dividir e contar a nossa historinha. A primeira característica: Moisés foi um herói da fé que nasceu em uma família que temia ao Senhor. E a mãe dele teve um ato de fé que foi muito importante para a libertação do povo hebreu. Não se esqueçam disso. A segunda: Moisés foi um herói da fé que teve as suas decisões baseadas na vontade do Senhor. A terceira: ele foi um herói da fé que ouviu e obedeceu à voz de Deus. E a quarta: ele foi um herói da fé que tinha os seus olhos voltados para o Senhor. Então vamos falar sobre a primeira característica dele, que Moisés foi um herói da fé que nasceu em uma família que temia a Deus. Aqui tem o pai de Moisés, que chamava Amram, aqui a mãe dele, Joquebede, e aqui o bebê Moisés. Quando Moisés nasceu, o povo hebreu era cativo, era escravo dos egípcios. Então tinha o palácio onde morava o faraó, sua família, tinha os servos, as servas que cuidavam dele, e ao redor moravam as pessoas egípcias. Mais um pouquinho afastado tinha a vila dos hebreus. Então lá tinha os homens com as suas esposas, com as crianças, os animais, a plantação, e eles trabalhavam nas construções, eles faziam tijolos, eles cortavam madeira. Então eles trabalhavam, mas eles eram escravos, eles não estavam lá porque eles queriam, mas sim porque eles eram obrigados. Então chegou uma certa época que o faraó, ele observou o crescimento do povo hebreu. Ele viu que mesmo eles sendo oprimidos, mesmo eles sendo obrigados a estarem lá, eles tinham filhos. Então ele ordenou que todo bebê menino que nascesse fosse morto. E daí nasceu Moisés. Aí a mãe dele teve um ato de fé muito importante. Ela escondeu Moisés. Ela falou: não, meu filho vai morrer não. Ela olhou para ele assim e escondeu ele na casa dela. Só que aí ele foi crescendo, ele chorava e foi ficando cada vez mais difícil para ela esconder o filho dela. Aí ela teve outro ato de fé muito importante, que foi muito, lá na frente foi decisivo, foi muito importante, porque Deus, ele contava com Moisés. Deus já tinha um plano na vida de Moisés, e ela teve um ato de fé, ela confiou em Deus e falou assim: eu vou colocar meu filho dentro de um cestinho e vou colocar no rio. E ela fez isso. Ela confiou no Senhor e foi orando, pedindo a Deus para ter misericórdia, para guardar o filho dela. Daí, ela colocou ele no rio e ele foi descendo. A filha do faraó encontrou o bebê. Aí ela falou assim: nossa, esse bebê é muito lindo, eu vou cuidar dele, eu vou ficar com ele. A partir de hoje ele vai ser meu filho. E ele recebeu o nome de Moisés porque saiu das águas. Então, ele ficou lá com a filha do faraó, sendo príncipe. E ele cresceu, ele tinha todas as riquezas do palácio, tinha os melhores banquetes. Ele teve treinamento de exército, ele aprendeu a lutar com espada, ele fez amizades. Até que chegou um certo tempo, que aí vem a segunda característica de Moisés. Ele foi um herói da fé que tomou decisões baseadas na palavra de Deus, na vontade do Senhor. Moisés foi crescendo e ele descobriu que ele era filho de hebreu. E ele foi vendo aquelas coisas acontecendo, as maldades que os egípcios cometiam contra os hebreus. Ele falou assim: não, eu não posso ficar aqui não. Ele abriu mão de tudo, daquela vida luxuosa. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 e 25, diz assim: pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Então Moisés, ele abriu mão daquela vida luxuosa. Ele poderia gozar de tudo que tinha lá no palácio, de todas as riquezas, mas ele preferiu padecer com o povo.
E isso foi muito importante. Então, ele saiu do Egito. Ele foi para a terra de Midian. E lá ele conheceu Zípora e se casou e teve um filho com ela, chamado Gerson. Terceira característica de Moisés. Ele foi um herói da fé que ouviu a voz de Deus. Aqui está Moisés lá no Monte Horebe e Deus falando com ele através do fogo que queimava a sarça, mas a sarça não se consumia. Era a presença de Deus que estava naquele lugar falando com Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 3, fala de quando Deus chamou a Moisés para conduzir o povo para a sua libertação. Moisés ouviu a voz do Senhor e aceitou o seu chamado. Com isso, ele voltou para o Egito, chamou seu irmão Arão e foi ter com o faraó, que já era outro, porque já tinha passado muito tempo, era outro faraó, e Moisés foi ter com ele. Chegando lá, ele contou para faraó, falou assim, olha, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ordenou que você livre o nosso povo, que você permita que nós vamos ao deserto oferecer um culto, adorar, cantar hinos e louvar ao Senhor, adorar a Deus. E o faraó, ele zombou, ele falou, nossa, que Deus é esse que não veio falar comigo, mandou foi vocês, e ele ficou zombando da face do Senhor. Então, ele não permitiu que isso acontecesse. Ele fez pelo contrário, ele mandou que os oficiais que olhavam os hebreus trabalhando, eles mandaram que eles aumentassem a carga de serviço, mandou que eles buscassem palha para fazer os tijolos longe, e que se eles tivessem uma tarefa e eles não conseguissem cumprir a tarefa, era para aumentar a tarefa do outro dia. Então ele castigou o povo. Com isso, o povo foi trabalhando, e Moisés ia ter com o Senhor, falava com o Senhor ordenava que ele fosse falar com o faraó de novo, mas o faraó endureceu seu coração, até que chegou às 10 pragas. Quem se lembra das 10 pragas? Aqui, ó, a primeira praga foi que as águas do mar, do rio, tudo que era água, se tinha um copo de água, uma garrafa, a água se tornou em sangue. Mesmo assim, o faraó endureceu o coração. A segunda foram as rãs. Chegou aquele tanto de rã lá no palácio, lá na casa das pessoas, e o povo ficou desesperado. A terceira praga que o Senhor mandou foi dos piolhos. Ai, meu Deus, imagina que desespero, que é tanto de mulher lá. Todo mundo com piolho. A quarta praga foram as moscas. A quinta praga foi a peste dos animais. Todos os animais dos egípcios morreram. Gado, carneiro, cavalo, tudo que tinha morreram. A sexta praga foram úlceras. Os corpos dele davam feridas, machucados, muitos machucados. A sétima praga foi chuva de pedra com fogo, umas pedra como a gente conhece, só que tinha fogo nela, onde ela caía, ela quebrava e pegava fogo ao redor. A oitava praga eram os gafanhotos. A nona praga foi a escuridão. Ficou muitos dias, independente de ser dia ou noite, estava tudo escuro lá no Egito. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Mas o que é mais interessante nessas pragas, crianças, é que das 10 pragas, tudo acontecia no palácio e nas casas dos egípcios. Lá na vila dos hebreus, continuava tudo normal, a água deles estava normal, não chegou rã, não chegou piolho, não chegou mosca, não chegou gafanhoto, os animais deles não morreram, eles não tiveram úlceras, não caiu pedra de fogo na casa deles, não tinha gafanhoto lá. E quando foi do primogênito, o Senhor ordenou que eles passassem sangue nas portas e colocassem um raminho lá, que significava a presença do Senhor naquela casa. E eles obedeceram e cumpriram a vontade do Senhor. Mas, infelizmente, os filhos dos egípcios, porque o faraó estava com o coração endurecido, os filhos morreram. Então, depois das pragas,
Deus ordenou que o povo saísse do Egito. E de hora assim, o faraó permitiu. Aí eles recolheram tudo que eles tinham, recolheu as comidas, recolheu os animais. E o interessante também é que eles estavam saindo e o povo ficou com medo deles. Então tudo que eles tinham, eles foram dando: toma esse ouro, toma essa prata, leva isso aqui com vocês. E eles foram partindo. Com isso, chegou uma certa parte do percurso que Faraó mandou o exército ir atrás deles. Ao você ver, o Faraó tinha deixado e agora não deixou mais, aí foi atrás deles. E eles correndo, correndo, correndo. Quando eles chegou numa certa altura do percurso, o Mar Vermelho lá, o Mar Vermelho na frente e o exército atrás, o que eles iam fazer? Eles foram clamar a Deus. E lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento que o Senhor hoje nos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Com isso, Deus ordenou que Moisés levantasse o seu cajado e tocasse as águas. E quando isso aconteceu, as águas se abriram e o povo hebreu passou no Mar Vermelho. Não tinha lama, não tinha água, não tinha nada lá. Eles passaram lá a pé enxuto. E eles foram atravessando. E quando eles atravessaram, o exército do Egito, começou a ir atrás deles. E quando eles entraram e o povo já tinha saído lá na frente, o mar se fechou. Então o povo foi vitorioso, porque Moisés ouviu e obedeceu a palavra do Senhor. A quarta característica de Moisés: ele foi um herói da fé que teve o seu olhar voltado para Deus, aqui ele abrindo o Mar Vermelho com a ordem do Senhor. Então, crianças, às vezes nós passamos por momentos difíceis, por aflições, por angústias, por momentos de doença, mas nós precisamos confiar e crer no Senhor, porque o Senhor ele está sempre conosco. Aqui ele foi com Moisés. Imagina quando o povo do Egito viu aquelas pragas e mesmo assim o faraó endureceu o seu coração. Ele poderia ter ouvido a voz do Senhor, ter obedecido, mas não, ele preferiu ir contra os desígnios do Senhor. E Moisés, ele passou por algumas adversidades, ele passou por dificuldades, mas ele tinha sempre o seu coração voltado para Deus. E lembre-se, crianças, toda vez que aparecer alguma dificuldade, alguma tristeza, nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor, ele cuida de nós, ele quer o melhor para a gente e nós podemos aprender com Moisés que obedecer e cumprir a vontade do Senhor é o melhor para as nossas vidas. Um beijo, espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Fiquem com Deus.